O Alerta Rondônia está de volta no canal 5.1. Gostaria muito de agradecer a sua audiência, a sua participação, aquelas pessoas que mandam as mensagens, os comentários através do telefone 99910-5151. Esse é o nosso canal de comunicação direto com você aí de casa. Aproveito o ensejo e peço para você que tem o celular aí, está com o celular na mão, seguir a página da Rema TV no aplicativo Instagram. O Instagram da Rema TV é Rema TV. Agradecer também a audiência daqueles que nos assistem através do canal da Rema TV no YouTube. YouTube da Rema TV é Rema TV. E aqui no estúdio da Rema TV, eu tenho o prazer mais uma vez de receber o médico Jorge Luiz, lá da Clínica 33 Doctor, falando hoje sobre um assunto muito importante, que é justamente essa questão que envolve algumas doenças, e nós entramos nesse mês de fevereiro em um fevereiro colorido, porque nós estamos no fevereiro roxo e fevereiro laranja. Boa noite, Dr. Jorge, seja muito bem-vindo de volta mais uma vez aqui na nossa programação da Rema TV, sempre esclarecendo sobre assuntos pertinentes e que envolvem a saúde do cidadão. Boa noite, Rema TV, boa noite. Boa noite os espectadores aí, ouvintes que estão em todos os canais de telecomunicações. Estamos aqui de novo para alertar, virou um mês, saímos de janeiro, entramos em fevereiro, temos mais doenças a preocupar-nos, né? Então nós temos que ir atrás, nós temos que fazer prevenções, nós temos que pensar pelo menos nelas. Às vezes não é com você, mas é com alguém do seu lado, não é isso? Então realmente, fevereiro roxo, fevereiro laranja, né? Então nós temos, por exemplo, fevereiro laranja, nós temos a doença de leucemia, uma doença importantíssima, o câncer da corrente sanguínea, o câncer das células vermelhas, né? Os câncer das células sanguíneas, né? E do outro lado, nós temos o fevereiro roxo, um fevereiro colorido, como você botou, né? Nós temos aí um conjunto de doenças, né? Lúpus, Alzheimer e a fibromialgia, né? Então, as três muito importantes aí. O que a gente mais fala sobre é o Alzheimer, né? Uma doença que é relacionada à doença do século, que é a doença da mente, a doença neuronal, a doença cerebral. É isso? Esses movimentos dos meses, tendo a alusão a alguma coloração, iniciou com o outubro rosa. Depois nós tivemos aí a extensão do novembro azul. Como é que surgiram esses movimentos, doutor? Justamente sobre essa coloração aí que nós temos, o fevereiro laranja e o fevereiro roxo. Como que surgiu esse movimento e qual a importância de discutir essas doenças no nosso ciclo social? Olha, os movimentos começaram da conscientização. Então, o rosa, por exemplo, ao câncer de mama, né? Ao câncer que é o segundo maior taxa de óbito entre os cânceres do mundo, né? Então, a ideia é conscientizar, né? Essa é a ideia. Como eu disse, às vezes não é com você, mas é com alguém do lado. Que, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem prático. A gente está no fevereiro laranja. Você sabe como faz um diagnóstico de leucemia? O diagnóstico de leucemia é feito basicamente o rastreio com hemograma. O hemograma, um exame extremamente simples que basicamente 99% dos médicos em atividade solicitam, né? E ele é simples, colhido pelo sangue, fica pronto em horas. A leitura qualquer médico consegue ler, fazer a leitura de alguma coisa, às vezes ou muito aumentada ou muito diminuída em relação a esses cânceres da célula sanguínea, né? Então, assim, extremamente simples. O hemograma a gente encontra, por exemplo, na 33 por R$10. Então, assim, é conscientização, porque é fácil fazer, é fácil ir atrás. O problema é vou atrás. Esse é o problema. É aí que pega, a palavra que fica é sempre a mesma:
prevenção. Como previne? Fazendo rotina médica. Você deve ir a um médico uma vez ao ano, fazer um check-up geral, é assim que a gente chama. Esse check-up geral pode ser um dos meses que fala mais a favor para você. Se, por exemplo, a gente falou aqui, estava conversando sobre a fibromialgia. Se, por exemplo, você conhece alguém ou você tem dores no corpo que relacionadas à fibromialgia, vá ao médico em fevereiro. Inclusive, essa situação da leucemia, eu gostaria até de entender por que essa doença tem uma incidência muito grande, sobretudo em crianças. Claro, muito. Então, por quê? Basicamente pela taxa de crescimento, é a taxa que as células têm mutação. É muito mais, extremamente maior a taxa de crescimento celular em crianças, até às vezes tem bebê, né? Então é muito maior essa taxa de crescimento. E essas taxas de crescimento, elas são normais no período da infância. E de fato, elas têm que ter uma parada, um platô. É assim que a gente chama. Um platô para você não crescer para sempre. Então, nesse platô, que é o normal, uma criança aí dos 10 até os 18 anos, tendo esse platô, aí essa parada desse crescimento exagerado, que é a fase da infantil, né? É aí que as células continuam fazendo mutação. Elas não param, elas não interrompem o crescimento. Não interrompendo o crescimento pode ser, não precisa ser de um exame médico, mas pode ser sim um caso de leucemia. E tem um diagnóstico? Como é que é o sintoma? Para saber infelizmente os sintomas são tardios. Basicamente isso é comum entre os cânceres, tá? Os cânceres que eles têm os sintomas tardios, por isso que a prevenção é o que pega. Então, por exemplo, é muito comum, isso é extremamente comum no nosso país, a gente chegar aos 18 anos sem ter feito um hemograma, só quando nasceu. Às vezes quando nasceu, na verdade, faz, e de repente, quando você ficou doente, não fiquei doente na infância, não fiz exame de sangue, fiz com 18 anos, ou 17 para entrar no exército, ou 18 para entrar na faculdade. Essas coisas são muito comuns. Então, não, teoricamente você deve fazer todo ano? Não, todo ano não, mas pelo menos uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos, deve ser feito um exame extremamente simples, a colhida de sangue, o exame é muito barato. Então, assim, é tranquilo de fazer a prevenção. Por isso, os meses estão aí. O mês que você se identificar, vá lá e faça o check-up. É fibromialgia, é problema de leucemia, é o problema de próstata, é problema de mama. Vá lá e faça o check-up no mês que você se identificar mais. O nome é conscientização. Muito importante isso que o senhor falou, porque geralmente as pessoas acabam realmente se preocupando em fazer o hemograma em questões e situações bem triviais. E a saúde, ela não deve ser cuidada apenas numa situação rotineira. De doença. Esse é o ponto. Exatamente. Tem que ser uma coisa contínua, não é mesmo? Normal ir ao médico. A gente vai ao médico para saber se está tudo bem. Não é que vai ao médico para corrigir alguma coisa errada, que é a cultura do brasileiro, não só do brasileiro, mas de outros países, mas o Brasil é o país que menos vai ao médico de rotina. É que existe aquele assujeitamento ideológico que diz assim, quem procura acha, Quem procura acha. Aí não vai no médico. Eu sou totalmente contra essa frase, porque basicamente todo mundo que vem até o meu consultório de cirurgia cardíaca, por exemplo, especificamente no hospital de base, é um paciente que já precisa de uma cirurgia cardíaca. Aí ele fala, eu vim pra cá. Não, infelizmente você veio pra cá porque você não tratou antes, você não preveniu, você não fez o controle. Porque se todo mundo fizesse, eu vou te falar que o meu consultório era vazio. Como que costuma ser o tratamento para leucemia, por exemplo? Existe tratamento? Claro que existe. E, inclusive, se for visto em fase inicial, aqueles que conseguem, nos primeiros sintomas, porque infelizmente na infância é muito rápido, infelizmente, o que consegue ser visto nos primeiros sintomas, já detectado pela facilidade, extrema facilidade do diagnóstico, a gente consegue aí encaminhar para o paciente imediatamente para o paciente para o tratamento. Por exemplo, quimioterapia é o tratamento para câncer. A quimioterapia é um dos principais tipos de tratamento. É o único? Não, mas um dos principais tipos de tratamento para o câncer principalmente leucemia, é a quimioterapia. Existe em todo o território nacional, inclusive no SUS. Aqui, por exemplo, o Hospital do Amor é uma grande referência para o tratamento de câncer. Eu perdi uma sobrinha para o câncer.
que ela teve um acompanhamento de quimioterapia, é um tratamento muito pesado, machuca não só a questão do corpo, como a alma da pessoa. E os familiares. Mas ainda assim, é a única resolutividade que nós temos, né? É o que resolve de fato a quimioterapia hoje. Nós temos avanços futuros no tratamento basicamente com implante de medula óssea, extração de medula óssea e outras coisas mais avançadas. Temos, está em desenvolvimento. Inclusive, ainda bem que o Brasil é um dos principais desenvolvedores de tratamento contra o câncer. Aí o Oswaldo Cruz, o Instituto Oswaldo Cruz, trata-se bastante, desenvolve bastante pesquisa em relação a esse ramo. Então nós temos aí, provavelmente, futuro, nós queremos vencer até 2050. Médicos famosos falam em vencer o câncer até 2050. Então isso é muito, muito legal, né? Mas ainda hoje a quimioterapia é o que tem resolutividade. E não é só a pessoa. A família tem que apoiar. É um momento extremamente difícil para a pessoa, extremamente difícil para os familiares. Todo o apoio é muito bem-vindo. Inclusive, existia um tempo atrás aquela discussão acerca da pílula do câncer, que é a chamada fosfoetanolamina sintética. E havia promessa de que fosse cuidar de vários tipos de cânceres, mas aí a equipe médica mesmo, a comunidade científica, a comunidade epistêmica, estudando o assunto do câncer, percebeu que há diversos tipos de cânceres e os tratamentos são singulares, são específicos, bem peculiares. Isso seria um grande desafio, então, para a própria ciência conseguir resolver de vez esse problema que é do século XXI, que é o câncer? Exatamente. Então é extremamente difícil realmente você combater todos de uma vez. Na verdade, minha humilde opinião, não existe algo que vai combater todos. Não existe. As doenças são extremamente diferentes entre elas. Leucemia com câncer de próstata não tem nada a ver. Tá? Não tem realmente nada a ver, nem nas células, nem no sangue, não tem nada correlacionado aos dois. Então, assim, extremamente difícil você combater duas coisas que não tem nada a ver com uma coisa só. Então, acredito eu que vai ter resolução. Hoje em dia, a gente pega como exemplo prático, né, basicamente o câncer de bexiga. Né? O câncer de bexiga já foi tratado com quimioterapia, radioterapia, com os tratamentos super agressivos. Sempre foi tratado, na verdade, com os tratamentos super agressivos. E hoje nós temos amplamente conhecidos a terapia-alvo, como se fosse uma quimioterapia localizada, um implante quimioterápico apenas no local do câncer. Isso sim é extremamente benéfico. Então a ciência realmente está desenvolvendo, onde não afete mais todo o organismo. Esse é o pior aí da quimioterapia. Olha só, eu vou interromper aqui a nossa conversa rapidinho com o Dr. Jorge Luiz, porque eu vou precisar chamar um recadinho, porque eu quero conversar depois com ele sobre outras doenças interessantes também que serve de alerta para você aí de casa. Porque o meu recadinho agora é da Águas Caiari, que oferece o melhor para você e sua família, isso mesmo. As Águas Caiari têm ali uma água de qualidade, bem saborosa, ideal para você poder saborear um produto que é essencialmente rondoniense. Acompanha aí na tela. A tradicional pureza da água Caiari tem garantia internacional. A Caiari é a única em Rondônia com selo ISO 9001, a certificação de qualidade mais famosa do mundo. A Caiari sabe que água é proteção para as células, é hidratação para todo o corpo. Água é saúde para toda a família. Por isso, ter o selo ISO é total responsabilidade com a água que você bebe. Ter o selo ISO é fazer o seu dia melhor e mais saudável. Caiari é sempre certeza de água pura. Caiari é pura qualidade. Garanta já o seu produto de qualidade, Águas Caiari. Cuide da sua saúde, que inclusive é o tema da nossa conversa desta noite de quinta-feira. Iniciando o mês de fevereiro, nada melhor do que falar sobre saúde, e nós recebemos aqui a visita do Dr. Jorge Luiz da Doctor, 33 Doctor. Doutor Jorge, nós estávamos falando sobre a leucemia e agora um outro tema bem interessante que agora começa a emergir na nossa sociedade é justamente a fibromialgia. Nós aqui na Rema TV temos uma colega que é muito querida por nossa equipe e ela sofre disso.
de fibromialgia. Afinal, no que consiste a fibromialgia? A fibromialgia, junto com o fevereiro roxo, a fibromialgia junto com o fevereiro roxo foi identificado basicamente das doenças cerebrais. Então, por isso que a fibromialgia entrou nessa jogada aí, porque a fibromialgia começou a ser desde sempre foi ignorada como dor em vários pontos do nosso corpo, e de repente o médico faz muitos exames, às vezes até passa vários tipos de tratamento e a dor não melhora, porque os tratamentos para dores são totalmente diferentes para os tratamentos de neuropatia. E aí foi descoberto, logicamente, século XXI, a tecnologia super avançada, foram descobertos realmente que quem é o produtor dessa dor é o próprio cérebro, com sinapses nervosas. Então é o cérebro que emite a dor. Então, temos que tratar a dor cerebral, que por vários motivos, ela faz a descarga aí energética e provoca dor em vários pontos do nosso corpo. E lógico, hoje em dia, gente, tem super tratamento. Então, olha, eu vou te falar que fibromialgia, eu falo que todo mundo conhece alguém que tem fibromialgia. Isso é simples, porque é aquela pessoa que, infelizmente, por questões de dores em vários locais, normalmente mulheres jovens, inclusive, que têm a disponibilidade de trabalhar, de ser superativa, perde o seu potencial de trabalho, perde por conta de dor. Então é aquela situação que a pessoa às vezes vai trabalhar, mas vai com dor, levanta super mais nervosa, super ansiosa, começa a ter outros problemas de saúde junto, porque ela não descobre realmente o que ela tem e não começa a tratar, que é simples, nada mais é do que um remédio, um comprimido. Esse tratamento, ele é rápido? Como que funciona ao longo desse tratamento? Os medicamentos são muito pesados também? Hoje em dia, eu sempre falo, quando eu vou passar remédios neurológicos, né, remédios psiquiátricos, que a gente chama o nome, que hoje em dia não é mais do que era antigamente. Aquele fulano, aquele vizinho toma tarja preta. Não existe mais isso. Hoje os remédios existentes, até no SUS, inclusive, são remédios com um potencial, uma carga viciante muito menor, quase zero. Então, aquela situação, mas se eu tomar eu ouço muito isso no consultório, se eu tomar aquele remédio tarja preta, eu vou viciar. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos diversos tipos de remédio, medicações que nós vamos tratar isso. Não é uma carga pesada de remédio, mas sim precisa de um acompanhamento, porque o tratamento não é curto. Normalmente, em torno de 3 a 6 meses para começar a fazer efeito, né? Os gabapentinas da vida, que são os remédios basicamente mais conhecidos para o tratamento dessa patologia. Então, assim, temos que focar realmente nessa doença, porque todo mundo conhece alguém que tem dor neuropática e é jovem. Nós estamos chegando no finalzinho da nossa conversa. Antes de encerrar, eu gostaria que o senhor só fechasse também esse assunto da fibromialgia. Como é que é o sintoma e o diagnóstico como é feito, e já aproveitar no embalo e já fazer as considerações finais. Claro. Vamos lá. Então, assim, fibromialgia é simples. A primeira coisa é a queixa. O paciente tem que ir ao médico, ele tem que sentir, ela sente dor. Esse é o principal ponto. Vários pontos diferentes. Precisamos passar por uma avaliação médica minuciosa, porque pode ser de fato outras coisas. Pode ser de fato uma dor muscular, enfim, uma dor traumática, mas é o primeiro sintomas. Diagnóstico é um diagnóstico ainda de exclusão, não existe nada que a gente consiga fazer tão facilmente, um exame e falar, opa, é fibromialgia. Não, hoje é exclusão, nós vamos excluir as principais causas e tratar a fibromialgia, e se tiver melhor, o diagnóstico está confirmado, com a melhora após o tratamento simples, tá bom? Como prevenção, ir ao médico de rotina, aproveita, tá sentindo dor no corpo, vá ao médico. Considerações finais, gente, carnaval tá chegando, vamos prevenir, tá? Vamos diminuir a quantidade de bebida alcoólica que você vai ingerir, que é uma realidade do Brasil. Vamos diminuir, não precisa exagerar. Vamos fazer o certo. Tome muita água, dias quentes, dias de rua, pessoas não tomam água. Coração tá aí para alertar. Dor no peito, procure um médico cardiologista. As pessoas tendem a exagerar no carnaval e tendem a procurar um médico após o carnaval com muitas doenças. Então, manere no carnaval, que o coração não é tão forte quanto você pensa.
Legal, muito obrigado, doutor Jorge Luiz, que esteve aí falando sobre saúde. O convite já está estendido mais uma vez para a gente conversar sobre outros assuntos. Inclusive, agora nesse mês de fevereiro, nós também temos esse fevereiro roxo falando sobre questão de lúpus, uma reflexão sobre o lúpus, o Alzheimer. Só que infelizmente o nosso tempo é muito curto, mas já fica estendido o convite para as outras ocasiões, a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos também. Eu adoro conversar sobre saúde, ainda mais com quem realmente entende. Que no caso aí o Dr. Jorge Luiz, ele entende tudo, gente, sobre saúde. É com o Dr. Jorge Luiz, ali da 33 Doctor. Muito obrigado, boa noite a todos, muito obrigado pela participação mais uma vez, e sempre lembre, a 33 Doctor tá aqui para te ajudar, sem cobrar R$1, nem carteirinha, não temos nenhuma cobrança adicional, a gente vai te ajudar no que você precisar, qualquer tipo de exame, consultas médicas. Isso mesmo, faça sua consulta médica, é importante ter ali a avaliação de um profissional que entende tudo sobre saúde, que é o seu médico. E aí o Dr. Jorge Luiz esteve esclarecendo sobre essas doenças que tem esse momento de reflexão nesse mês de fevereiro. Aproveito o ensejo para pedir para você mandar o seu comentário 99910-5151. Eu quero ver o seu comentário hoje aqui na telinha do Alerta Rondônia. Você no Alerta 99910-5151. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes.